Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Já estamos no mês de aniversário do primeiro ano do nosso podcast, do nosso Ilustre Podcast, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. E nessa semana aqui, nesse primeiro episódio do mês de agosto, já em clima de comemoração, em clima de festa, vamos fazer mais uma vez um episódio todo diferente, um episódio diferentão. Semana passada a gente falou aqui de Piracicaba, que a gente adora tanto, essa cidade tão característica do interior paulista, né, do nosso Brasil, e a relação de Piracicaba com os meus trabalhos como cartunista. Então a gente mostrou entre 15 de Piracicaba, pamonhas e peixes, tudo que vocês conhecem de Piracicaba muito bem, vocês do Brasil inteiro, né? Talvez do mundo inteiro, afinal estamos na internet, né? Onde todos podem nos ver no mundo inteiro, né? A gente falou dessas referências de Piracicaba e o que elas tinham a ver com alguns dos meus trabalhos como caricaturista, como cartunista e autor de quadrinhos de tirinhas. E agora vamos continuar essa resenha. Agora a gente está chamando esses episódios especiais de ilustres resenhas, né? E a gente vai comentar aqui de figuras notáveis da cultura, da arte e da cultura nacional. Da arte e cultura do nosso Brasilzão, meu Deus. A gente vai adotar aqui um esquema aqui que vai até facilitar muito para quem não conhece essas figuras aqui. Só que a gente vai fazer como no episódio anterior. A gente vai falar dessas figuras e o que elas têm a ver com a vida desse aqui que está falando com vocês, né? E tenho certeza que vocês conhecem, muitos de vocês vão conhecer esse pessoal que a gente vai comentar aqui, essas figuras notáveis da cultura. E vocês, certeza que tiveram as suas experiências como admiradores desse pessoal que a gente vai falar já já. Então, Danilo, você pode soltar a primeira de muitas hashtags aqui que a gente vai falar e vai falar dessas figuras aí por meio dessas hashtags para facilitar a vida de vocês aí com essas hashtags. Esse ano em 1993, 94, melhor dizendo, faleceu uma dessas figuras capitais aí da nossa cultura, que é o maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o nosso Tom Jobim, o cara que era da Bossa Nova, um dos inventores da Bossa Nova. Ele, nos últimos anos da vida dele, ele era um defensor aguerrido, ferrenho da ecologia. Até ele falava, inclusive, desse assunto quando muita gente nem sabia direito o que era isso, ecologia, né? Hoje, quem não sabe o que é ecologia só pode ser meio ruinzinho da cabeça, né? O planeta precisa que a gente saiba o que é a ecologia, né? E Tom Jobim também teve um parceiro muito importante na sua trajetória, foi determinante aí para que ele tivesse obras, canções que depois ganhariam o mundo, né? Vinícius de Moraes. E também uma das figuras também que o Tom Jobim ajudou decisivamente, e ele praticamente definiu a carreira desse cidadão. Aliás, ele faleceu há pouco tempo. Foi o João Gilberto. Então o Tom Jobim, ele definiu praticamente um universo da nova música brasileira nos tempos inaugurais da Bossa Nova. O João Gilberto gravou a primeira música que definiu esse estilo, o estilo da Bossa Nova, a nova música brasileira. Em 1959, com os 78 rotações, vejam vocês, um disquinho que muitos de vocês, se procurarem hoje na internet, vocês vão saber o que é, mas era como se a mídia pela qual saía a música, pela qual a gente ouvia a música, o disco de 78 rotações, que estava numa vitrola e tudo mais, né? Você tocava com agulha. Vocês falarem com o pai, até com o avô de vocês, vocês vão saber o que é uma vitrola, o que é uma agulha da vitrola e o que é um disco de 78 rotações.
A música inaugural da Bossa Nova foi o Chega de Saudade, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, a grande dupla da Bossa Nova e seu grande intérprete, que deu voz a essa e muitas outras canções na Bossa Nova, que era o João Gilberto. Excêntrico, quem ouviu falar dele não sabia se o definia, ou melhor, sabia muito bem que poderia defini-lo tanto quanto um gênio quanto um louco. Alguns os chamavam de perfeccionista, outros de chato. Como os gênios, todos os gênios, ele tinha lá a sua dose de controvérsia, de polêmica, né? Mas esse pessoal aí, o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes e o João Gilberto, foram a tríade da Bossa Nova, esse estilo musical brasileiro que ganhou o mundo, né? Uma mistura de samba, de jazz. Tem gente que diz que veio do jazz, tem gente que dizia no tempo do Tom Jobim que não era uma música genuinamente brasileira, e como o Tom Jobim lutou pela brasilidade da música dele, né? A vida inteira dele foi dedicada a provar como se isso fosse necessário, né? Mas às vezes era, pelo menos nos tempos bicudos que o Tom Jobim viveu, né? Ele tinha que provar a cada instante, pela obra ou pelas declarações dele, que ele era, sim, um cidadão genuinamente brasileiro. Preocupado com a fauna, com a flora, nos tempos finais da vida dele, como eu falei antes, né? Era um cara que se preocupava muito com a Mata Atlântica. Ele fez discos inteiros dedicados à natureza, como o Passarim, né? E deixou uma marca definitiva não só no cancioneiro nacional, no cancioneiro brasileiro, mas no cancioneiro mundial, né? Então, o Tom Jobim, como eu falei, é do tempo dos 78 rotações, né? Do disco de 78 rotações, e ele alcançou o tempo do CD, que é o tempo já anterior aos streamings da vida, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas histórias aqui brevemente envolvendo o Tom Jobim e a minha vida, né? Como eu fiz um episódio anterior, né? Piracicaba e o que tinha a ver Piracicaba com a vida desse que tá falando com vocês aqui. O Tom Jobim teve muito a ver com a minha vida também, né? Aí eu queria ouvir do Danilo Teles, o nosso boss, o nosso CEO, o Tarantini do programa Passe de Letra, que estreou na TV Metropolitana. Ele disse que é a... Como é que ele fala que você é, Danilo? É o boss? Não, é a face. Como é que é? A voz. A voz do além. Voz do além, né? Mas aqui o Danilo tem voz, ele não é a voz do além. Ele não fica falando, né, pra gente ficar assustado, não. Ele vai falar em alto e bom som aqui nos microfones da TV Metropolitana. Ô Danilo, bem-vindo aqui, né, ao Ilustre Podcast, né? Mesmo que seja por trás das câmeras, né? Então, muito obrigado. E eu queria saber de você, como é que você ouviu falar do Tom Jobim? Eu era muito criancinha, né? Inclusive, eu tinha ali por volta de 10 anos, já 11 anos, quando ele faleceu, né? Tá. Eu nasci em 81, mas a famosa música dele, né? Aquela música, inclusive, com a... É Tice Pinheiro, né? Qual é? É Tice Pinheiro, a musa da música... Ah, essa é a filha. A Elô Pinheiro era a garota de Ipanema, Pinheiro, né? Isso, você lembra então disso aí, né? E a Ticiane Pinheiro é filha da garota de Ipanema. Da Elô, né? Eu me lembro da Tice, né? Porque a Tice tem minha idade, né? Sim. E eu me lembro da Tice garotinha ali, né? Acompanhando os passos da mãe também. Mas não tem como, né? Garota de Ipanema é sensacional. É o que eu me lembro, né? Do Tom Jobim, claro, entre outras canções e parcerias também que você já até disse aí, né? João Gilberto, enfim. Outras parcerias que ele fez aí, mas é inegociável um brasileiro que não conheça aí o Tom Jobim, né? Pois é. E esse ano tá fazendo 30 anos da morte dele, né? E que curioso, né? O Tom Jobim faleceu no mesmo dia que o John Lennon. Se não me engano, dia 8 de dezembro. Claro que em anos diferentes e, infelizmente, a morte do John Lennon foi muito mais inesperada, para dizer bem sutilmente, né? Mas o Tom Jobim é engraçado, né? Engraçado, curioso, melhor dizendo, né?
dois ícones da música, né? Um representando o pop rock, né? Praticamente inauguraram o pop rock. O John Lennon com os Beatles, né? E o Tom Jobim, duas pessoas que praticamente da mesma época, né? Porque o Tom Jobim explodiu nos Estados Unidos através da gravação da Garota de Ipanema com a esposa do João Gilberto. E o saxofonista Stan Getz era The Girl from Ipanema, né? Uma versão em inglês. E explodiu com a Garota de Ipanema praticamente na mesma época que os Beatles já estavam estourados no mundo inteiro, né? Então são contemporâneos de estilos diferentes e faleceram voluntariamente ou involuntariamente no mesmo dia, né? Então é um dado curioso aí para lembrar para vocês, né? E Danilo, a minha lembrança de Tom Jobim é a seguinte: sou um pouquinho mais velho que você. Quando o Tom Jobim faleceu em 94, eu tinha 18 anos. E eu era um ouvinte de rock, de rock puxado pro blues. Nossa. Eu escutava Janis Joplin, escutava The Doors, B.B. King, esses Raul Seixas, né? E aí, quando o Tom Jobim morreu, fica aquela curiosidade, né? Que muita gente fica... a gente se acostuma nesse tempo aí, a televisão ainda era o mais forte veículo aí que atraía a nossa atenção, né? E a gente já se acostumava, vez ou outra, a ver aquele senhor com camisa florida, chapéu de palha e charutão, né? Dando entrevistas muito inteligentes, né? Sobre a vida do Brasil, ecologia, né? A própria música dele, né? Com muito bom humor, né? Aí se vai aquele senhorzinho que a gente está acostumado a ver, bonachão e tudo, né? Então eu fiquei curioso, ainda não era um ouvinte, né? E nessa época o CD estava começando a aparecer, né? E aí começaram nessa época também, até por conta da morte dele, começaram a fazer reedições em CD dos discos dele, né? Dos discos anteriores. Aí eu arquivei, assim, tudo que era de rock, de blues, de pop, e comecei a ouvir o Maestro Soberano, né? No dizer do Chico Buarque, né? E fiquei uns 10 anos ouvindo... eu fiquei PhD em Tom Jobim, para desespero da minha família, né? Mas ainda bem que essa onda passou, né? E não por acaso um dos discos dele chama Wave, que é onda, né? Então, essa onda sonora passou por mim com muita paixão, assim, mas minha família sobreviveu a isso, né? E aí eu passei, voltei ao normal, comecei a recuperar o gosto de ouvinte de muita coisa, né? Além de música brasileira. E aí a gente incorporou essa influência musical aí, e o que era uma paixão violenta virou um amor estável, né? Vamos dizer assim, né? Mas dessa época de ouvinte obsessivo, sobraram alguns souvenirs aí que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Aí um dos souvenirs que eu tenho, muita gente tem, mas ainda eu acredito que seja uma raridade, né? Vou mostrar aqui. Eu estou mostrando aqui, gente, mas o legal é que hoje em dia vocês podem ver isso com facilidade na internet. O que eu estou mostrando aqui, que claro que vai ser difícil de ver aqui, mas a revista onde saiu o disco compacto, outro formato aí para ouvir música, né, de disco, de vinil, né, um vinil pequenininho, que era uma iniciativa do jornal de humor O Pasquim, nos anos 1970. E foi em 1972 que eles soltaram em bancas de jornal o disco de bolso do Pasquim, que era uma revista falando da vida dos compositores de um disquinho frente e verso, né, uma música em cada lado, que o Pasquim lançava num lado do disco uma música inédita de um compositor consagrado e no lado B do disco uma música inédita de um compositor novo, apadrinhado pelo medalhão aí do lado A do disco. E a música inédita do Tom Jobim, o compositor consagrado, que estava nesse disco de bolso do Pasquim, era nada mais, nada menos que Águas de Março.
Então, a primeiríssima gravação de Águas de Março, que teve muitas, inclusive a clássica com a Elis Regina e o Tom Jobim, né? Não foi a primeira. Essa daqui do disco de bolso do Pasquim, no lado A do disco de bolso, do primeiro disco de bolso do Pasquim, foi a primeira gravação da Águas de Março do Tom Jobim. E no lado B, por curiosidade, tinha o Agnus Sei, que era a primeira gravação da dupla João Bosco e Aldir Blanc. Então, o João Bosco tinha um pé quente, assim, começou apadrinhado pelo maior compositor do país, né? Então, essa é uma curiosidade aqui. Vocês acham no YouTube também, viu? Tem essa gravação no YouTube, do Águas de Março, do disco de bolso do Pasquim. Eu não sei se você já mostrou, Danilo, uma outra curiosidade, essa imagem mesmo. Eu também, muitas vezes a gente gosta de alguma coisa, isso aí. A gente gosta de alguém, de alguma coisa, e principalmente de uma pessoa, né? Um ídolo da gente. É mais desenhar alguém que a gente gosta, é mais ou menos como você desenhar alguém da família. Parece que é tão familiar, mas tão familiar, mas tão familiar, que parece que a gente tem um bloqueio em desenhar aquela pessoa, né? Porque a gente gosta muito. E ainda pro caricaturista, ainda como eu sou, é até meio mais difícil, sabe? Só que eu venci esse bloqueio depois de muitos anos. E em 2018, eu ganhei menção honrosa no Salão de Humor de Mogi Guaçu, aqui no interior de São Paulo, com essa caricatura que vocês estão vendo na tela aí, a caricatura do Tom Jobim, que eu finalmente consegui desenhar depois de décadas, e não é força de expressão, são décadas mesmo, né? Então eu fiz uma caricatura minimalista aí, como eu acredito que sejam as músicas do Tom Jobim, né? Uma sofisticação, mas uma sofisticação simples, se é que a gente pode dizer isso. Bom, eu digo. Então, esse desenho aí faturou menção honrosa no Salão de Humor de Mogi Guaçu. Então, foi algo marcante aí também que me envolveu, que me ligou a esse mestre aí da canção brasileira, né? E pra gente fechar o assunto Tom Jobim, Danilo, eu tenho aqui um livraço aqui, que é pesado, deu trabalho para carregar, que você está mostrando aqui aí na tela, né? E estou mostrando aqui também com dificuldade de carregar, porque é pesadão, né? Esse livro que está na tela, a capa do lado esquerdo, no telão, e que eu estou mostrando também aqui em mãos, é o Cancioneiro Jobim. Esse livraço aqui saiu em 2000 pela editora Casa da Palavra. E ele tem duas partes, esse livrão aqui, de capa dura, muito bonito. Ele tem uma biografia ilustrada e a discografia do Tom Jobim, né? Vida e obra, né? E a obra mesmo, propriamente dita, na segunda metade do livro, que são as principais músicas do maestro transcritas para piano pelo filho do Tom Jobim, o Paulo Jobim, infelizmente falecido também o ano passado. Então é uma obra, esse livro é de 2000, o Tom Jobim falecido em 1994. Então, um livro que foi lançado 6 anos depois, após a morte do Tom. E para vocês verem como é trabalhoso, é difícil você fazer uma transcrição, você fazer praticamente uma reconstituição em partituras do principal, do cancioneiro, do maestro, né? E pelo filho dele, que era alguém que estava muito familiarizado com a obra do pai, né? Porque ele tocou nos anos finais do Tom, acho que nos últimos 10 anos de vida do Tom, o Tom Jobim montou uma banda chamada Banda Nova, que era basicamente uma banda de familiares dele, para vocês verem como a família dele tinha talento também, né? Então ele colocou a filha dele no coral, colocou um dos filhos do Dorival Caymmi, né, um mestre dele, né, outro gênio da canção brasileira, né, o Jacques Morelenbaum e a Paula Morelenbaum. O Jacques Morelenbaum, ele participou até de conjuntos de rock progressivo nos anos 70 no Brasil, aí depois ele partiu para a música brasileira, fez parte também depois da banda do Caetano Veloso, e uma turma assim da pesada que fez shows com o Tom no mundo inteiro. Então, esse livro aqui, eu estou recomendando, mas hoje ele existe
dividido em dois, né, em 2 volumes. O primeiro volume é a parte da biografia ilustrada e da discografia do Tom, e o segundo livro do cancioneiro é com o cancioneiro propriamente dito, né, transcrito para partituras para piano pelo filho do Tom, o Paulo Jobim, excelente músico também. Então tem história para contar, né? Não só as do Tom, mas o que a gente tem esse envolvimento aí com quem a gente gosta, né? A gente tem as nossas próprias histórias dos nossos ídolos, né? Então é muito, muito legal esse livro aqui. E no telão, se puder mostrar, Danilo, para fechar de vez o assunto aí do Tom, o livro do lado direito na tela cheia, é o livro mais recente do Rui Castro. Se puder olhar o título aí, Danilo. O livro mais recente do Rui Castro é sobre o Tom Jobim. O Ouvidor do Brasil? Isso, o Ouvidor do Brasil. Isso, 99 vezes Tom Jobim. Isso, são 99 crônicas do Rui Castro, que é um biógrafo conhecido aí da Bossa Nova, do Garrincha, do Nelson Rodrigues, né, da Carmen Miranda. E esse livro aí até perguntaram para ele, em entrevistas recentes, se esse livro não seria também uma biografia do Tom Jobim. E o Rui Castro responde nas entrevistas, dizendo que não chega a ser uma biografia, né? Ele tem a pretensão, e eu acredito que ele tenha alcançado, preciso ler o livro ainda, mas eu recomendo porque o Rui Castro é o melhor texto que tem do país, assim. E recente imortal da Academia Brasileira de Letras, inclusive, o Rui Castro. E ele diz que ele quer retratar o homem Tom Jobim para além do artista nesses textos, muitos deles que ele publicou na coluna dele da página 2 da Folha de São Paulo, né? Então ele selecionou das colunas todas 99 textos falando do Tom Jobim. Então para você ver como que o Tom Jobim é marcante para tanta gente, né? A ponto do Rui Castro escrever 99 textos a respeito de uma pessoa só, né? Então, se alguém duvida da importância do maestro, o Rui Castro confirma uma vez mais essa importância, né? Então é isso. E passemos aí, Danilo, para nossas próximas hashtags, né? Com a nossa próxima personalidade aí, que a gente vai comentar um pouquinho. Uma personalidade que é um personagem, né? Vocês já ouviram falar desse ser de voz esganiçada nos desenhos animados, né? Que está completando 90 anos esse ano aqui. Ele foi criado em 1934 pelo Walt Disney, né? Hoje, talvez até muita gente nem se lembre que a Disney já foi um homem. O Walter Elias Disney, o Walt Disney, né? Ele era o epicentro aí do que veio se tornar uma corporação a nível mundial, né? Referência incontestável da animação, do entretenimento, né? Mas ele começou com esses bichinhos aí, tipo os ratos e os patos, né? O rato, o Mickey, né? Lá em 1929 e o Pato Donald em 1934. Então o que nós temos aqui? Nas hashtags vocês já podem começar a ter uma ideia, quem não conhece, do que é o Pato Donald. Criado pelo Walt Disney, como eu falei, né? Tá fazendo 90 anos. Nos quadrinhos, o grande autor do... Se quiser voltar, Danilo, só volta. Ah, beleza. Tá. Esse é uma prévia só. Ah, beleza, viu ainda. Beleza. Pessoal, aqui a gente vê diferente do que vocês veem em casa, tá? Mas por essas hashtags aí que vocês viram, dá para vocês... voltou aqui. O Karl Barks foi o grande homem dos quadrinhos do Pato Donald, né? Publicados principalmente aqui no Brasil pela editora Abril, né? E sempre assinados pelo Walt Disney, lá na testa das histórias, em quadrinhos, né? Mas os quadrinhos Disney tiveram muitos autores anônimos que, com o tempo, eles foram reconhecidos. Os fãs reconheciam uma característica tão marcante no trabalho de certos autores Disney que eles acabaram descobertos pelos próprios fãs, né?
E na internet, então, isso não é mais segredo para ninguém, né? Que o Karl Barks foi o grande autor dos quadrinhos Disney, do Pato Donald, da família Pato, que é chamada família Pato, que depois ele criou outros personagens, como o tio Patinhas, né? O tio avarento do Pato Donald, né? O professor Pardal, os Metralhas, tudo criação, todas as criações do Karl Barks, né? E pelas animações, né? Como eu falei, o Pato Donald surgiu nas animações para cinema, né? Que num tempo relativamente distante, né? E até hoje, né? Que ainda existem os cinemas, né? Os desenhos animados eram exibidos antes de começar os filmes, né? Então, muitos dos desenhos Disney, né? Do Mickey, do Pato Donald, de muita coisa, foi exibida antes dos filmes, né? E lá de trás, lá dos anos 20 em diante, né? 1920 do século passado, né? E todos somos do século passado, ou quase todos, né? O Pato Donald pelo menos né? Então, aí pode soltar, Danilo, o próximo slide, que aí é de um livro que eu vou mostrar que tem parte da imensa obra de quadrinhos feita pelo Karl Barks com os quadrinhos do Pato Donald, né? Que eram publicados em gibis nos Estados Unidos e no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Só que, com o passar do tempo, esse material do Karl Barks com a família Pato, com o Pato Donald e o tio Patinhas, foi redescoberto, revalorizado, né? Então, a obra do Karl Barks começou a ser republicada em livros de capa dura, né? E um desses livros de capa dura que vocês veem na tela, e que eu também trouxe aqui, né? É uma das obras, várias histórias que eu li em gibis pequenininhos do Editor Abril, quando eu era mais molequinho, né? Nos anos 1980, né? E depois de um bom tempo, eu consegui comprar, vocês estão vendo na tela e eu estou mostrando aqui, os quadrinhos revalorizados do Pato Donald, feitos pelo Karl Barks. Esse volume que eu tenho em mãos aqui é o Perdizes nos Andes. Muitas histórias do Pato Donald nos Estados Unidos, feitas pelo Karl Barks, foram publicadas em gibis próprios do Pato Donald, né? Em histórias longas e também em histórias curtinhas, né? Então, algo... Esse material aí, se não me engano, há uns 20 anos que o Karl Barks produziu o Pato Donald para gibis, né? E o Karl Barks fazia sozinho esses gibis. Ele desenhava e inventava as histórias sozinho. Ele passou a ter assistente, que foi a esposa dele, né, depois de uma determinada época, mas o trabalho não era de equipe de muita gente. É que nem nós aqui, né, Danilo? A nossa pequena, grande equipe, né? Exatamente, nós equipe. Isso aí. Então, somos pouca gente que vale por uma multidão aí, né? Era o mesmo caso do Karl Barks com os quadrinhos dele, né? Imagine você ter que entregar um gibi de 30 páginas a cada mês. Você fazer praticamente sozinho. Era puxado. E o Barks também, o grande autor do Pato Donald nos quadrinhos, ele também ele não teve uma formação muito continuada. Ele não foi muito longe nos estudos. E as histórias do Pato Donald inspiraram até mesmo Steven Spielberg, do Indiana Jones. O Indiana Jones é muito inspirado nos quadrinhos do Pato Donald e do Karl Barks, porque eram grandes aventuras, né? Quadrinhos do Pato Donald e do Tio Patinhas. Então, é fácil de achar esse volume aqui, o Perdidos nos Andes, né? Esse que eu tenho foi publicado pela Editora Abril. Se não me engano, foi republicado também pela editora Panini, se não me engano. Mas vale a pena vocês procurarem, é fácil de achar. Quem quiser ver um quadrinho que você ri muito, você dá risada e tem uma grande aventura que você se envolve como se estivesse vendo um filme mesmo. Não à toa o Spielberg marcou também o Steven Spielberg a ponto dele fazer o Indiana Jones inspirado, né? No Pato Donald e no Tio Patinhas, né? Então vale muito a pena vocês acompanharem aqui essas reedições que é fácil de achar nas livrarias virtuais aí da vida, né? Então é isso. Então é um
um pato que vale a pena aí vocês degustarem, mas não da maneira que você está pensando, não. Degustarem os quadrinhos desse Pato Donald, o noventão desse ano de 2024. E vamos aí para próximas hashtags, Danilo, para a gente encerrar os assuntos aqui com as nossas personalidades. Agora uma personalidade de carne e osso, a grande atriz Cacilda Becker. Aqui a gente tem as hashtags que vão ajudar vocês a localizarem a Fernanda Montenegro antes da Fernanda Montenegro, para usar uma referência que vocês conhecem melhor, né? A Cacilda Becker foi a grande atriz do tempo dela. E aí dá para fazer mesmo esse paralelo com a Fernanda Montenegro em termos de imensidão de carreira, de uma carreira muito, muito densa e muito especial, assim, no contexto do teatro, do cinema e da TV mesmo, da TV brasileira, né? A Cacilda Becker fez parte do teatro brasileiro de comédia, foi uma das grandes atrizes do teatro brasileiro de comédia de São Paulo. Ela foi casada na vida e na arte com o Valmor Chagas, que até relativamente pouco tempo é falecido, né? E também a Cacilda Becker foi irmã da Cleide Diáconis, que vocês devem se lembrar das novelas da TV Globo. Até em 2015 a Cleide Diáconis faleceu. Mas ela sobreviveu a gerações aí, né? E era irmã da Cacilda Becker, né? E a Cacilda Becker teve uma atuação no cinema, embora curta, mas foi também bem expressiva, num filme dos anos 1950 do século passado, que foi o Floradas na Serra. Se não me engano, é um filme de um italiano, dirigido por um italiano, Luciano Salti. Vocês podem ver aí nos Googles a vida, né? Mas eu acredito que não estou falando besteira, não. Mas o diretor eu não tenho certeza, mas Floradas na Serra eu cravo que é o filme que a Cacilda Becker participou, né? Deixou sua marca no cinema dos estúdios da Vera Cruz, que era uma tentativa de fazer uma indústria moderna de cinema no Brasil. O Brasil sempre foi muito marcado por grandes sucessos de bilheteria relacionados à comédia, né? Então, é muito conhecido, pelo menos dos pais ou dos avós de vocês, a atuação vitoriosa do Mazzaropi no cinema, né? Que era um humorista, né? Emulava aí a figura do caipira, né? Do Jeca, né? E depois um fenômeno semelhante ao do Mazzaropi foi dos Trapalhões, né? O Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, é o quarteto aí que conquistou a TV aos domingos à noite e estendeu esse sucesso aí para o cinema, né? Nos anos 1970 até comecinho dos anos 90, né? Então, os fenômenos de bilheteria, de grandes bilheterias no Brasil, são muito relacionados à comédia, historicamente aqui no Brasil. Temos o cinema novo, com o Glauber Rocha, que era um cinema de vanguarda, né? Até de certa forma experimental, mas cinema popular mesmo são os comediantes, né? E a Vera Cruz, nos anos 1950, foi uma tentativa de quebrar um pouco essa tradição do cinema que só dava certo no Brasil se fosse comédia. No tempo da Vera Cruz era a chanchada, né? Então, com Oscarito e o Grande Otelo. Então, historicamente, as comédias dominaram o cinema brasileiro, né? E a Vera Cruz tentou, só que o cinema é caro, ainda é caro até hoje, né? E estabeleceu uma indústria de cinema que se pague, que dê lucro, num país que também o cinema estrangeiro que dá as cartas, né? Então, é um heroísmo, né? E a Vera Cruz, não por coincidência, os grandes sucessos de bilheteria da Vera Cruz foram os filmes do Mazzaropi, que estava começando, né? E o Mazzaropi deu tão certo que ele sobreviveu até a companhia cinematográfica que o lançou, né? Então, para vocês verem como é difícil, né? E teatro, a Cacilda Becker marcou definitivamente a história do teatro, principalmente o teatro brasileiro, né? E marcou também a Cacilda, este aqui que vos fala. Pode mostrar, Danilo, o slide final, que tem a ver também com a minha história, né?
Eu não tenho idade, eu não sou da geração que conheceu a Cacilda Becker. Só que provavelmente a minha querida vovozinha conheceu. E no telão a gente vê a imagem da esquerda, que é essa moça num tronco de uma árvore, né? Nessa foto de página inteira. Essa revista era a revista A Cigarra, uma revista da editora da revista O Cruzeiro dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand. Então era uma revista feminina. Então a Cigarra também mostrava os grandes astros e estrelas do teatro e da nascente. Acho que nem tinha ainda TV no Brasil em 1945, não tinha, né? A TV brasileira nasceu em 1950. Essa revista A Cigarra é de 1945. E sem vergonha nenhuma eu posso dizer que eu, quando tinha 5 aninhos de idade, essa revista estava lá na minha casa, né? Acho que era a minha avó que tinha adquirido essa revista, né? Já meio despedaçada, mas essa página aí sobreviveu, né? Aí foi aquela paixão à primeira vista, né? De uma criança de 5 anos, né? Aí fiquei com essa imagem na cabeça durante muitos anos, né? Só que criança, né? Não tinha referência. Quem que é essa mulher, né? Que apito ela toca? O que ela fez, né? Aí anos mais tarde, décadas mais tarde, na imagem da direita, aí nós temos a biografia, uma das tantas biografias que se fizeram da Cacilda Becker, que é uma biografia que eu também adquiri e que também eu, além do telão, eu mostro para vocês aqui aqui nos microfones da TV Metropolitana. A biografia é Cacilda Becker, uma mulher de muita importância, da Maria Teresa Vargas, e foi publicada pela imprensa oficial do Estado de São Paulo na coleção Aplauso, que foi dirigida pelo Rubens Evaldo Filho, o famoso crítico de cinema, que muitos anos trabalhou na TV Globo, né? E ele coordenou essa coleção Aplauso. A Aplauso tinha perfis de atores de teatro, de televisão, da música, né? Então esse livro aqui é de 2013. E é um livro que, infelizmente, ele está esgotado. E só que eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Que a coleção Aplauso tinha uma grande vantagem, que além de disponibilizar os livros pela livraria virtual da própria imprensa oficial, eles também disponibilizavam versões em PDF dos livros gratuitas, né? Então, se vocês digitarem lá Cacilda Becker, uma mulher de muita importância, da Maria Teresa Vargas, imprensa oficial do Estado de São Paulo, PDF, aí vocês encontram esse livro em PDF inteirinho, de graça, para vocês verem. E o que me chamou a atenção também para eu comprar esse livro aqui, tive a sorte de adquirir esse livro na época que saiu, é um livro muito ilustrado. Como eu fiquei fascinado pela fotografia, né, da atriz lá dos meus 5 anos de idade, claro que não dá para ver muito bem, né? Mas é um livro fartamente, fotos belíssimas aí da grande atriz do seu tempo, né? Então baixem o PDF que vocês não vão se arrepender. Se vocês não conhecem essa mulher, vocês vão conhecer a Fernanda Montenegro do tempo dela. Vai por mim que vale muito a pena, né? A história do Brasil passa pela cultura, né? Passa pelos nossos grandes atores, grandes compositores, né? Até pelos personagens de quadrinhos que não são necessariamente do Brasil, né? Mas eles tiveram uma presença tão forte, né? Nas mídias, né? Na TV, no cinema, né? Na música, que a gente tem que ficar esperto. Vamos usar a internet, né, Danilo? Pra gente expandir os nossos horizontes, né, Danilo? Então, não tenha dúvida, que é muito importante isso, viu? E no que depender da gente aqui da TV Metropolitana, nossa querida TV Metropolitana, vamos contribuir para alargar dia após dia com os programas aqui da TV, esses horizontes aqui para o nosso ilustre espectador. Muito bem.
É isso aí, pessoal. Mais um episódio aí que a gente fala bastante, mas fala bastante de coisa boa, de coisa legal, de gente boa, de gente ilustre, né? E na próxima semana, além de termos um episódio inédito, mais um episódio inédito, vamos voltar com as nossas entrevistas aqui, com os nossos papos, né? Vez ou outra a gente vai fazer esses episódios diferentões, mas o velho e bom papo que vocês estão acostumados nos podcasts, né? Nos podcasts aqui da TV Metropolitana e no Ilustre Podcast, volta e meia, vamos conversar com mais gente interessante, mais gente ilustre e gente muito ilustrada. Então até quinta que vem, às 8, no canal do YouTube, às 8 da noite, né? Não, senão vocês vão lá, às 8 da manhã, não é, né? Às 20 horas, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também, como alternativa, no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. E os episódios novos com as pessoas entrevistadas de cada semana, você pode conferir no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e vamos em frente para novos episódios aí, novas entrevistas, novos ilustres. Um grande abraço, valeu, até a próxima.